Veio a Isabelle ali me lembrando, pastora, tem que falar do Juade. A gente esquece, né? Daí eu falei lá para o Sidmar e a Márcia, tem que me falar antes. Gente, as inscrições ainda estarão abertas até sábado que vem, no outro ainda. Então, se você tem pessoas conhecidas, se você tem amigos, se você tem familiares que desejam estar ingressando no Juade, nós vamos estar atendendo. Gente, eu fiz um recado, só não lembro a data. Mas eu acho que até dia 14 dá para fazer inscrição. 14 é no sábado? Então é dia 14, ainda dá para fazer inscrição. Encerra. Lembrando aos pais, bem importante isso, que algumas crianças, elas não puderam participar da cerimônia aqui oficial de encerramento, porque faltaram algumas vezes. Então tem um limite de faltas. Quanto menos faltar, que falte por uma emergência, né? Então os pais que de repente resolverem viajar, se programem ou deixem as crianças, porque elas gostam muito de estarem aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você entende o propósito de estar aqui. Escute isso que eu vou te falar, queridos. Nós estávamos orando e pedindo ao Senhor que venha uma consciência da necessidade de caminhar como igreja. Veja, quando o pessoal andava no deserto, muitos acabaram se perdendo na caminhada. Muitos acabaram perdendo as suas vidas. Quando nós começamos a entender a necessidade da conexão com o Senhor e com o seu povo, nós vamos recebendo toda sorte de bênçãos, nós vamos sendo curados na nossa alma, nós vamos sendo retirados, sabe, das coisas que reputávamos como até direito de ficarmos. Eu quero dizer para vocês, eu hoje como pastor, um pouco antes de tomar banho, me deu vontade de dizer para a Lenice, que vontade de não ir no culto hoje. Então, nós temos que vencer a nossa alma, porque é esse o propósito que o Senhor deseja para nós. Nós estivemos visitando uma família, a da Rose lá e da Bruna, lá com as crianças, e saímos de lá tão felizes, porque falamos para eles que desde que eles ingressaram aqui na igreja, eles só não vieram mais do que o pastor, porque eu não faltei também nesse tempo. Todos os domingos estão aqui, daí eles falaram, pastor, e nós não vamos faltar, porque nós temos fome, nós temos sede das coisas que estão sendo derramadas nesse lugar. Um dia desses eu falava também com o Serginho, e eu falava, Serginho, vocês estão participando de tantas atividades e tal, é o Juade, é oração, é isso, é aquilo e tal. Daí ele falou, pastor, quanto mais coisa eu me envolver, mais eu vou me sentir seguro no Senhor. Então, esse tem que ser o recado de Deus para nós nesses dias como igreja. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você tinha tudo hoje para ficar em casa, né, comendo um pinhão, uma pipoca, tomando um chimarrão, um leitinho quente debaixo das cobertas, porque de fato os dias frios eles nos deixam um pouco que meio que moribundos, meio que apáticos, meio que outras coisas mais que eu não lembro. Enfim, vamos para a palavra que é mais séria, né? Você não veio aqui para ouvir discursos, né? Quero ler com você uns salmos, já que ela falou muito de salmos e o abençoado Favinho estava orando sobre salmos, e tem algumas coisas que tem a ver com o nosso dia a dia, e nós ficamos procurando e de repente está debaixo do nosso nariz. E quando eu me deparei com esse salmo, eu disse, Senhor, isso tem muito a ver com a igreja nesses dias, a necessidade da igreja conhecer ou se permitir ser ativada em algumas áreas. Então tem uns salmos aqui com 50 capítulos, aliás, 50 versículos, mas eu não vou ler todos eles, pelo menos do 1 ao 19, e eu quero repartir com você algumas coisas que se faz necessário nesses dias, para nós não nos deixarmos ser enganados.
Eu vou primeiro ler, depois eu comento o que eu quero falar. Pode projetar lá para nós, Salmos 18, do 1 ao 19, que diz assim, tem tudo a ver com a última canção que fora proferida, o último louvor que fora proferido aqui, dizendo, eu te amo, ó Deus. Então ele começa dizendo, eu te amo, Senhor, força minha. Diga, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram-se também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou, das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão, cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas espessas, nuvens dos céus era como seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despendiu as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão. O Senhor, pelo seu iroso resfolgar das suas narinas, do alto me estendeu ele a mão, me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de um forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Diga, o meu Deus se agradou de mim. Eu comentava com algumas pessoas, tive alguns atendimentos, essa semana assim foi bem intenso no nível de atendimento. Mas eu quero repartir, como eu já falei para essas pessoas com as quais eu estive, repartir para vocês o sentimento que o Senhor me deu, até em vista dessa palavra, mas em vista de toda a palavra que Ele tem liberado para os nossos corações. Vejam, quando nós ingressamos na vida cristã, nós somos tomados de informações acerca da palavra, informações de ministrações, nós nos tornamos uma pessoa cheia de informações. E dentro dessas informações, nós somos estimulados, recebemos um estímulo para agir em fé. Porque só a informação não vale nada, então eu preciso ter fé. Porém, a fé, terceiro ponto a fé, a Bíblia diz, sem obra ela é morta. Logo, se a fé ela não produzir algo dentro de mim, a informação e a própria fé que eu recebi, ela não me leva para um lugar onde o Senhor deseja que eu vá. E aqui nós vemos nesse quadro, Davi tendo algumas experiências. Ontem estive na casa de alguém, e alguém também comentou, pastor, eu fui ensinado que quando eu estou adentrando a palavra, eu tenho que me esforçar, pelo menos, para participar como alguém convidado, para fazer parte daquele texto. É verdade isso, mas eu quero dizer que mais do que isso, essas verdades têm que me levar para eu ter experiências com o Senhor, a ponto de essas coisas que nós acabamos de ouvir aqui, não serem só coisas assim que nós achamos extraordinárias, mas que elas possam acontecer com a minha e a sua vida. Como que isso vai acontecer? Primeiro, eu compreendendo o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus era a força de Davi.
Davi diz: eu te amo, Senhor, força minha. O que nutria Davi de força era a paixão, o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Veja, você vem na igreja, você vai na célula, você tem relacionamento com as pessoas, mas tudo isso tem que ser permeado pelo amor que você tem com o papai, com aquele que te chamou à existência. Porque senão nós vivemos só à mercê dessas coisas. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que estar na célula, eu tenho que dar uma satisfação para o meu líder, eu tenho que caminhar direitinho ou fininho, como diz a minha mãe, de pé miudinho, porque senão a vara me pega. Então eu tenho que ter esses cuidados. Não, a primeira coisa que o Senhor quer é que eu seja uma pessoa apaixonada por Ele, que eu ame o Senhor. Então, queridos, mas deixa eu dizer uma coisa aqui que o Senhor falou bem claro ao meu coração. Davi, ele tinha impregnado no seu coração, Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha impregnado no seu coração o primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Então ele tinha uma paixão pelo Senhor. Eu quero despertar em você essa paixão, porque é o que o Senhor tem inquirido de mim nesses dias. Não adianta eu dizer que eu amo todo o rebanho, que eu amo as pessoas, que me dou por elas, se eu não tiver esse relacionamento, essa paixão pelo Senhor. E eu quero lhes dizer, queridos, primeiro, quem ama é presente. O pai que diz: eu amo os meus filhos, mas não dá satisfação, não se importa com ele, não está junto. O marido que diz que ama a esposa, mas não tira um tempo com ela, não olha as necessidades dela, ou vice-versa também, a esposa com relação ao esposo e aos filhos, está longe do que é o verdadeiro amor. O amor é de pessoas que se importam uns com os outros, e Davi está demonstrando aqui que ele era uma pessoa presente diante do Senhor. Ele constantemente estava cuidando do rebanho lá do seu pai, mas ele estava interagindo com o Senhor. Então ele demonstrava que ele tinha uma afinidade, ele se mantinha na presença do Senhor. Quem ama cuida de si, cuida do seu relacionamento, como está andando. Quem ama não se deleita na vontade da sua alma. Ele procura saber o que é importante, o que é prioridade para a sua vida. Essa semana eu estava conversando com um abençoado e falei para ele: querido, você vai trazer seu filho no Joad? Fazia dias: mas o meu filho está querendo participar de futebol agora. E eu falei para ele: bom, se você não tem controle, ou você não tem força para ajudar seu filho agora, na fase em que ele está, realmente, quando ele estiver na fase adulta, você não vai conseguir mais ensinar para ele o que é prioridade, o que é importante. Então Davi, em razão de ele entender que o Senhor era a sua força, porque ele amava o Senhor, a Bíblia descreve aqui que Davi, em razão disso, ele conhecia todos os predicativos, todas as particularidades do Pai, todas as qualidades do Pai. Nós somos convidados, somos desafiados a conhecer as qualidades do Pai. Quais são as qualidades de Deus? Se eu fosse pedir para você, ou se o Espírito Santo inquirisse de você: filho, fala para mim algumas qualidades de Deus que você tem aprendido. Quem sabe alguns de nós nos embaraçássemos, não tivéssemos ou força, ou não lembrássemos algumas qualidades. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos desenvolver esse hábito de falar. Quando a esposa ou o marido elogiam um ao outro, eles estão fazendo em vista do que está acontecendo na casa deles. Mas quando esse elogio cessa, é porque está enxergando mais os defeitos do que as qualidades. E aqui Davi dizendo: Senhor, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha segurança, Tu és a minha cidadela, Tu és o meu baluarte, Tu és o meu escudo, Tu és o lugar onde eu me refugio, a minha fortaleza. Por que ele falava essas coisas? Porque ele enxergava no Pai essas qualidades. E o amor despertado no coração humano leva para esse lugar.
Eu, graças a Deus, me mantenho em pé, como o Jorge me interpelou há pouco aqui, quando eu cheguei. Ele disse: pastor, eu percebo, estava conversando com a Pri, estou repassando o que ele me falou, que eu vejo que você passou por algumas situações onde a gratidão parece que às vezes não foi te respondido, o desprezo, algumas coisas às vezes aconteceram, porque ele conhece a nossa vida e a nossa caminhada de longa data. Daí eu falei para ele: nós temos que assumir a palavra tão moderna hoje chamada resiliência, porque senão nós não continuamos em pé, não continuamos a caminhada. Porém, queridos, a minha maior virtude, ou que o Senhor tem me dado, é me ensinado a olhar as coisas boas, olhar para aquilo que é belo, olhar para aquilo que dá resultado, olhar para aquilo que está acontecendo, não me deter diante do desprezo, não me deter diante das inseguranças, não me deter diante das ameaças, olhar para as coisas que estão acontecendo, sem deixar de cuidar dessas coisas que às vezes estão desbarrancando, que às vezes estão caindo, sempre ter o olho atento para essas coisas, mas focar naquilo que dá resultado, focar naquilo que é bênção. E isso fala de amor, porque nós não vamos enxergar amor nas coisas que estão degringolando. Nós não vamos chegar a amor onde as pessoas não estão correspondendo ou não estão às vezes aliançadas. Eu tenho que olhar para vocês e dizer glória a Deus porque você veio aqui essa noite. Eu tenho que me alegrar porque eu vejo em você um esforço para ouvir a palavra de Deus, para estar aqui junto com os irmãos e glorificar o Senhor, levantar uma adoração, um louvor ao Senhor e aprender um pouco mais. E eu espero que você aprenda, que o Senhor me dê graça para poder transmitir para você aquilo que Ele colocou no meu coração. Amém, queridos? Então veja bem, Ele está dizendo essas coisas, falando a respeito das características do seu amado, da casa do papai. Aqui é a casa do Senhor, na minha casa é a casa do Pai. Mas se eu não compreender que eu tenho que sair do meu reduto familiar e vir para a congregação, eu estou desprezando o corpo de Cristo. Então, louvo a Deus novamente pela sua vida. Mas tudo isso não impedia de Davi também sofrer ameaças e ataques. Agora veja, uma pessoa que é desconectada do Pai, que não conhece o amor de Deus, que não se importa com o que a forma como o Senhor está cuidando, ele não enxerga o livramento de Deus, só enxerga os problemas, só enxerga as dificuldades, só enxerga as lutas. Quando o mal vier, quando o inimigo se levantar, não vai ter força. A Bíblia diz: se te mostrares fracos no dia da angústia, pouca será a sua força. E aqui Davi dizendo, mesmo depois de ele fazer essa declaração de amor para com o Pai, de segurança, de cuidado, ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte. O que tem assustado você? Quais são as causas ou as circunstâncias pelas quais você tem passado no dia a dia, que tem te amedrontado, o que tem tentado fazer com que você se desespere, tem tentado tirar o foco do reino de Deus? Você consegue trazer no seu coração quais são as lutas? Às vezes essas lutas estão dentro de casa. Às vezes tem a ver até com o relacionamento matrimonial, ou numa empresa, ou medo do futuro, ou medo de uma enfermidade, ou até pessoas ameaçando, literalmente. Quais são as dificuldades que nós passamos? Essa é uma pergunta, mas a questão é: para onde nós vamos quando chegam essas dificuldades? É isso que nós temos que aprender com esse texto, porque a palavra de Deus deixa bem claro que toda essa ameaça, toda essa investida das trevas se tornou como algo que impulsionou Davi para buscar socorro em Deus.
Às vezes nós nos deparamos com uma falência em algumas áreas das nossas vidas e sucumbimos, vamos para a caverna. Mas Davi aqui dá o exemplo do amor, de quem tem relacionamento com o Pai. A Bíblia diz que ele correu para o Senhor, ele diz: na minha angústia, invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. O que é isso, queridos? Isso é uma intimidade com o Pai. Sabia para onde correr. Quando ele correu, qual foi o sentimento? Por isso que eu comecei, a abordagem que eu fiz do início foi: não basta termos só informações, não basta só dizer eu tenho fé. Se eu pedir, você tem fé em Deus, eu tenho fé. Como essa fé, ela opera, como ela se processa na sua vida? Aqui nós estamos vendo Davi, no momento da angústia, ele soube a quem recorrer. E não só isso, a Bíblia diz que, em razão de ele ter recorrido ao Senhor, os céus se abriram, a voz dele penetrou, rasgou os céus e chegou aos ouvidos de Deus. Como que ele sabe, pastor? Experiência, sentimento, vivência. Eu estava orando essa semana, por isso é tão forte essa palavra. E aí eu disse: Senhor, eu tenho que passar isso para os amados lá de tal forma que eu também possa viver essas experiências de uma maneira mais profunda. E eu estava ajoelhado lá na cama de visitas, no quarto de visitas, ao redor da cama, ajoelhado lá e orando ao Senhor. E literalmente eu senti os céus descendo sobre a minha vida. E eu me senti ali como que as mãos do Senhor, como as asas do Senhor sobre o meu físico. E eu não queria mais levantar daquele lugar. E fiquei um tempão ali, glorificando a Deus, orando, e me doía os joelhos, me doía a cervical, mas eu não queria sair daquele lugar, porque para mim os céus estavam descendo sobre a minha vida. Quantos querem experiências desse tipo? Então, assim, amados, a verdade é que muitas pessoas, ao invés de buscar a presença do Senhor, ao invés de valorizar os pequenos começos ou os grupos pequenos, porque nós não somos uma população grandiosa, mas somos valorosos diante de Deus. Quantos são valorosos diante de Deus? Então eu falava com algumas pessoas, até algumas que não têm essa visão correta, e eu dizia para elas: queridos, não queira ser mais um na multidão, porque mais um na multidão, você vai ser iguais aos outros. O berro que um dá vai ser igual ao teu. Porém, quando você tem um relacionamento com o Senhor, você valoriza a família, o corpo de Cristo aqui na terra. Quando você, ainda que você esteja numa multidão, o Pai conhece a voz do Filho no meio da multidão, quando o Filho tem relacionamento com ele. A mãe ou o pai sabe o filho que está gritando por socorro, independentemente do tamanho da multidão que ele se encontra. Então Davi estava no mundo. Não sei quantos milhões tinham na época, ou quantos mil, mas certamente milhões de pessoas. Hoje nós passamos de 9 bilhões de pessoas na terra. O Senhor ouve a tua voz, abençoado, em meio a toda essa multidão. Mas para isso eu preciso ter essa paixão, esse relacionamento, esse apego, essa conexão, me importar com Ele, dizer: Pai, eu te amo, não só de boca para fora, eu estou contigo, eu me importo com o Senhor, eu estou presente, eu tenho essa conexão contigo, eu interajo com o Senhor. Se nós sairmos aí fora e pedirmos para as pessoas se elas amam ao Senhor, ou se elas serão salvas, a grande maioria vai dizer que sim, mas não tem uma fundamentação bíblica, não tem um relacionamento com o Senhor, não tem uma caminhada com o Senhor, e naquele dia correrão o risco de o Senhor dizer: eu não as conheço.
Tem pastores, queridos, com altas visibilidades no Brasil e fora do Brasil, mas que não têm relacionamento com o papai, que o papai não conhece. Então, estão até fazendo milagres porque a palavra de Deus se cumpre na vida, quando ela é liberada na vida dos outros. Mas ai daquele vaso que não tem relacionamento, ai daquele vaso que não tem óleo, no dia a sua lâmpada vai apagar. Para isso nós precisamos desse relacionamento, para isso nós precisamos ter essa experiência. Então veja, quando Davi clamou pelo Senhor, disse ao Senhor: eles estão me cercando, há um terror, há laços de morte. Davi estava sendo sincero, falando da sua dificuldade, e eu convido você para ser sincero diante de Deus. Abrir a tua dor, abrir a tua dificuldade, não viver de forma superficial. Não, mas isso acontece com todo mundo. Não, queridos. Quando a Tirzá comentou que ela estava enfrentando aquelas dificuldades, eu pranteei na presença do Senhor. Eu rasguei o meu coração diante do Senhor, e tenho feito isso ainda. A Elinice vai essa semana lá ficar com as crianças, porque ela vai fazer a iodoterapia em Florianópolis, mas eu creio que ela vai fazer só de forma protocolar, amém, amados? Eu creio. Porém, eu disse: Senhor, a minha vida é sua, a vida da minha filha é do Senhor, e o Senhor deu, ela é tua. Mas o Senhor sabe que eu vou ser rasgado por dentro se o Senhor levá-la antes do tempo. Eu abri o meu coração, eu rasguei o meu coração diante de Deus. Por quê? Porque eu estou diante de ameaças de inimigos sobre a minha casa. Eu estou falando isso para você ser esse crente, ser esse homem, essa mulher de Deus, que não se acomoda com uma situação do teu filho ou da tua filha, que não estão nos caminhos do Senhor, que não se acomoda com alguém que você ama e que não está entendendo o reino de Deus, que não se acomoda com alguém que está sendo indiferente ao que está acontecendo na terra nesses dias. Você é convidado a levantar a sua voz e dizer: papai, esse é o terror que está acontecendo nesses dias. Queridos, quando isso adentrou aos ouvidos de Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 7, no final, ele se indignou. Aliás, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram-se também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. O clamor de Davi chegou tanto na presença de Deus, que Deus se irou contra os inimigos de Davi. Deus tomou uma postura naquela hora, a ponto de a palavra de Deus dizer que das suas narinas subiu fumaça, e um fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Pastor Davi viu isso em Deus. Mas, queridos, quando eu e a minha esposa nos casamos, a Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe, une-se a sua esposa, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua esposa e tornam-se uma só carne. Quando eu me entrego na presença do Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, apaixonado, em reverência, em gratidão a Ele, em santidade, eu acabo me tornando um com Ele. Então eu sinto as nuances do coração de Deus vindo até a minha vida. Esses eram os sentimentos que Davi estava tendo nessa ocasião. Agora veja, no versículo 9, ele diz: baixou ele os céus e desceu. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que Deus deixou o seu trono e desceu na terra para socorrer os seus amados? Em pouquíssimos lugares. E nesse lugar aqui, a Bíblia diz que ele desceu. Pastor, ele desceu literalmente?
Queridos, isso aqui é o sentimento de Davi, mas se eu e você entrarmos na mesma dimensão de paixão, de revelação, que Davi entrou, nesse caso aqui com Deus, nós vamos ter o mesmo sentimento, o Senhor descendo diante de nós, vindo em nosso socorro, vindo como que pessoalmente. Por que nós não temos esses sentimentos, queridos? Porque a grande maioria de nós não se esforça para chegar nesse lugar. A grande maioria de nós tem um Deus distante. Começa a orar e a impressão é que Deus está de uma forma tão longe, segundo, terceiro céus. É verdade que Ele habita no mais alto e sublime trono, mas Ele também está junto conosco, na pessoa do Espírito Santo. Ele está se revelando a nós, Ele está mostrando as nuances da sua palavra. Quando nós nos sentimos fracos, o apóstolo Paulo diz, quando me sinto fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque na minha fraqueza eu sou impulsionado a buscá-lo. É isso que o Senhor quer para nós esses dias. É essa igreja madura que o Senhor quer para esse tempo. Uma igreja apaixonada. Diga, eu sou a noiva apaixonada. A Bíblia diz que foi tão contundente a indignação de Deus em relação aos inimigos, em relação ao que estava acontecendo na casa de Davi, em relação ao que pode estar acontecendo na minha e na tua casa. Foi tão contundente que a Bíblia diz que trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Quantos ouviram trovoadas já? Agora imagine você conversando com Deus, interagindo com o Pai, e de repente você sentir um estrondo nos céus, e compreender que esse estrondo foi exclusivamente por tua causa. Foi um estrondo exclusivo para você, para trazer esse nível de livramento. E aí eu estava comentando lá com a Helenice acerca dessa palavra, eu falei, olha que interessante. Daí ela falou, bem, eu comentei esses dias que o Senhor fez trovejar. Eu acho que a Nair tem o hábito de dizer, Senhor, faz trovejar, troveja, Senhor. Não é isso, Nair? Troveja, Senhor. Ah, mas a Nair está inventando palavras agora, só que me falta, né? Está aqui na palavra. E deixa eu lhes dizer, vou mostrar um texto, põe lá para nós, Henrique, 1 Samuel 7, de 8 a 10. Está ali. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Israel chega para o profeta, como qualquer um de nós, chega para um líder, para um pastor, e apresentamos as nossas dificuldades. Nós estamos sendo cercados por problemas, ou quer seja financeiro, ou problema de enfermidades, ou problemas de qualquer natureza. E aí o pedido para você é, o que você tem feito para se livrar disso? Isso fala de sacrifício. Isso fala de oferta. Aqui sacrifício não é mais hoje nós pegarmos um cordeiro e oferecermos em holocausto, mas tem a ver com a minha vida. O que nós temos feito de oferta ao Senhor no nível de disposição? Quais lugares nós temos ido que vai somatizar naquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas? Então tudo isso fala de oferta. Quando eu oferto ao Senhor, quando eu me consagro ao Senhor, quer seja em jejum, quer seja em oração, quer seja em entrega,
em compromisso, em comprometimento, como nós estamos fazendo essa noite. Então a Bíblia diz que então o Senhor troveja dos céus em nosso favor, amém, amados? Eu e você precisamos ouvir isso. Nós precisamos sair da nossa maneira normal de nos vermos no âmbito natural e permitir que, como disse o abençoado quando estive atendendo ele, me tornar personagem da Bíblia. Ser mais um dos quais está sendo falado. Ei, a palavra não é para Davi hoje, a palavra é para mim. É como quando a gente vai fazer um velório. Alguns lá estão esperando que a gente faça encomenda do corpo, mas na verdade tem que fazer encomenda dos que estão vivos, para que os que estão vivos entendam que o morto não se ouve mais. A palavra agora é para nós. Quantos estão vivos aqui? Digo amém. Todos nós. Então a palavra é para mim e para você. Mas quando a pessoa, ela mesmo estando em pé, ela se coloca na horizontal, fecha os ouvidos para a palavra de Deus, não se permite mais as revelações brotarem no seu coração, a leitura da Bíblia vai ser só uma informação. A fé vai ser só um estímulo elétrico que aconteceu naquele momento. Agora eu creio, as coisas vão acontecer. Mas o que você está fazendo para isso? Onde você está mergulhando? Onde você está sacrificando? O que você está entregando nesses dias? Então é isso que o Senhor quer de nós. Então ele diz que além disso, ele de trovejar dos céus, aliás, queridos, o Senhor faz a natureza rugir em nosso favor. Eu já me deparei com momentos em que estava orando, que senti um vento diferenciado do vento normal, e que, quem sabe naqueles dias, pouco estava se ventando, mas um sopro muito forte. O Senhor se manifesta de várias formas. Então, o que eu quero dizer com isso é, nenhum de nós pode ter desculpas de não sentir o amor de Deus. Nenhum de nós tem que ter desculpas para dizer, eu vou sucumbir, eu vou me entregar nos problemas que eu estou enfrentando. E eu quero dizer, queridos, que todos nós aqui enfrentamos problemas. Até o pastor e a pastora enfrentam, ou as pastoras. Todos nós enfrentamos. Mas assim, quais deles vão nos derrubar? Ou quais deles serão encomenda ainda que do diabo, mas que o Senhor vai usar para nós irmos a Ele? Porque o Senhor, se Ele desejar, Ele usa até o diabo para nos tirar do lugar de conforto, para nós irmos para um lugar de confronto e sermos abençoados no Senhor. Quantos querem ser abençoados? E sermos abençoados no Senhor. Então ele diz que ele despediu as suas setas, os inimigos e tal, mas no versículo 16, se quiser pôr lá para mim, ele diz que do alto me estendeu ele a mão e me tomou e me tirou das muitas águas. Que são essas muitas águas? São lugares que nós nos sentimos desconfortáveis, são lugares de sufocos, são momentos em que recebemos recados usar uma palavra, mas não é traição, de ingratidão. Ingratidão, você cuidou a pessoa a vida toda, não é assim, pastora Nair? Cuidou a pessoa a vida toda, limpou ela, trocou as fraldas, e pá daqui, pá dali, de repente ela diz, tchau. Ela é dona da vida dela, é dona da vida dela. Mas são desconfortos. Para onde nós precisamos correr? Para o Senhor. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais ou nos ares. Então essa é a nossa luta. Então eu tenho que enxergar, voltar os meus olhos para aquilo que dá sabor, para aquilo que é belo. E o lugar mais belo, mais tremendo, é o lugar da presença do Senhor. Então ele diz que Ele nos tira desses lugares das águas, do lugar do mal-estar, do lugar que quer me quebrar.
Às vezes nós temos infortúnios que acontecem ou somos acometidos e facilmente a gente às vezes derruba a casa. Eu estou falando agora de relacionamentos internos. Se eu não tiver o equilíbrio no Senhor, não buscar no Senhor esse equilíbrio, esse relacionamento, algumas coisinhas fazem com que eu e a minha esposa entremos em conflitos. Ou quem sabe, quem tem filhos, entrem em conflitos. Mas quando eu entendo assim, ei, o Senhor está no controle de todas as coisas, essas muitas águas não vão me afogar, essas muitas águas, elas servirão para eu me sentir impulsionado para ir para o Senhor. Amém, queridos? Aqui Davi, ele está se queixando de quem? Do seu rei, do seu líder. Havia uma perseguição de morte de Saul e do seu exército. Às vezes o Senhor levanta o rei para nos cutucar. Nós estamos numa época da nossa nação que não falta agulhas para nos cutucar, não é verdade? No nível de poder nacional. E aí, todas essas coisas, elas têm que servir como impulso para eu acreditar e esperar no Senhor e não me desesperar. Porque o que o inimigo quer é que o caos se instale na minha alma. O que o inimigo quer é que eu me levante e pegue uma espada e vá até lá no STF e faça o que tem que fazer, ou vá lá no Palácio do Planalto. Mas a minha luta não é contra carne nem sangue. A minha luta é dizer, Senhor, terror de morte me cercaram, mas o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Senhor é a minha cidadela, é o meu rochedo. São lugares, são fontes de segurança, são portas que o Senhor diz, ei filho, eu tenho portas abertas aqui para você, ei, tem uma fortaleza, para onde você vai correr? Eu levantei sim, um Saul para te cutucar, para você correr para mim. Às vezes o Senhor vai levantar um filho para cutucar nós. Às vezes vai levantar a esposa para cutucar, ou o marido, ou o patrão, ou o empregado, ou alguém no trânsito. Mas sempre, quando nós corremos para o Senhor, nós temos o socorro nele. Amém. Nós temos o socorro nele. Eu quero que você receba bem isso. E aqui, ele diz, livrou-me de um forte inimigo, já estou caminhando para o final, livrou-me, não precisa dizer amém, livrou-me de um forte inimigo e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Queridos, escute isso, nós temos que reconhecer as nossas limitações. Eu não preciso ser igual ao Sidney, sou bem melhor, né? Não, estou brincando, eu não preciso ser igual à pastora Nair, eu não preciso ser igual a Ângela, que é super comunicativa, é artista e tudo mais. Eu não preciso ser igual a Vera, não preciso ser igual ao Favim. Eu preciso ser eu, na minha simplicidade, nas minhas limitações, reconhecer as minhas deficiências, as minhas fraquezas, e chegar para o Senhor e dizer, Senhor, esses inimigos são poderosos por demais, eu não consigo vencê-los, eu não consigo mudar a mente de tal pessoa para que ela esteja em linha com a tua vontade. Então, aqui Davi estava reconhecendo isso e apresentando diante do Senhor, dizendo, Senhor, eles são mais poderosos do que eu. E no versículo 18 ele diz, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Escute isso, queridos. Essa palavra, ela deixa bem claro que aos seus o Senhor nunca, jamais abandona. Estávamos orando ali, alguém orou, expressou essa oração, que é de fato o que está escrito aqui. O Senhor diz que todos os que me derem, eu jamais os lançarei fora. E todos que todos que caminharam com ele diz que ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então as Escrituras já se cumpriram. Nós não precisamos andar afoitos ou assustados, porque o Senhor, Ele
nos vê não como alguém que está à deriva ou como alguém sem rumo. Ele olha para nós e diz: você está lá na FUVE, você está lá com um povo sério, um povo de Deus. Pode não ser perfeitos, pode não te agradarem, pastor pode não ser o cara, os irmãos, pior ainda, os irmãos podem não ser o que você desejava, mas é naquele lugar que eu quero que você cresça, é naquele lugar que você vai invocar a minha presença, é naquele lugar que você vai amadurecer, é naquele lugar que você vai ser útil. Quem está no meio da multidão, querido, é inútil. Quem foge do trato, quem foge da responsabilidade, vai para o meio da multidão. Porque lá ele tem tapinha nas costas. Lá é o lugar da bajulação. Mas o lugar do confronto, o lugar de crescermos, o lugar de sermos tratados é no fogo de Deus. A prata e o ouro são comparados como os filhos de Levi, que são levados ao fogo, como a potassa dos lavandeiros, a Bíblia diz, para que seja refinado. O ouro e a prata são refinados no fogo, não são em águas tranquilas, não são em águas morninhas. É no meio do fogo. E a Bíblia diz que o Senhor disciplina quem ama. Quem é bastardo não precisa de disciplina. Bastardo é filho ilegítimo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, amém, queridos? Nós temos um Pai. Então Ele quer... O que é disciplina? Não é surrar a pessoa. Disciplina é dar direção. É dizer: filho, não é por aí. Esse é o caminho, andai por ele. Uma voz atrás de mim, ecoando os meus ouvidos, dizendo: esse é o caminho, andai por ele, como diz em Isaías. É o Senhor cuidando dos seus. Então, no versículo 19, que é o último que eu vou ler e nós vamos orar. Então ele trouxe-me para um lugar espaçoso. Não é num lugar de aperto, não é num lugar de sufoco, não é num lugar de desconforto. O Senhor quer nos colocar num lugar onde nós nos sintamos amplamente amparados pela sua poderosa mão. E Ele diz que Ele livrou-me, porque Ele se agradou de mim. De quem o Senhor se agrada nesses dias? Você parou para pensar? Eu tenho parado para pensar: Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? E a resposta é: em muitas coisas não, filho. A resposta é: em muitas coisas não. Você precisa estar voando mais. Você precisava estar mais nos altos lugares. Você precisava estar num fogo mais ardente na minha presença. Você precisava ter mais conexão comigo. Por quê, queridos? Porque o Senhor se agrada daquele que é conectado com Ele. O Senhor se agrada daquele que é apaixonado, como disse Davi: eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor se agrada daquele que é temente ao Senhor. O que é uma pessoa temente a Deus? É aquele que ele não busca seus próprios interesses. Isso fala de amor, conforme Coríntios 13. Que não se ensoberbece, que não olha para o seu umbigo, para o seu egoísmo, mas antes procura fazer as coisas que todas fiquem em harmonia, todas fiquem na bênção. Então desses o Senhor se agrada, porque é temente a Deus. O temente a Deus, ele sabe que ele não pode fazer aquilo porque aquilo ofende a santidade de Deus. Ele não pode liberar uma palavra que, ainda que pareça comum, mas ofende a Deus, só ele já se detém. Então a esse o Senhor diz que ele se agrada desse, que é uma pessoa temente a Deus. Eu vi a Simone falando de dízimos e ofertas.
Nós vivemos, queridos, de um ar que é liberado dos céus. Nós vivemos, não temos problema com fotossíntese, não somos das plantas, mas nós precisamos do sol, senão nós morremos. Nós precisamos da luz para enxergarmos. Nós temos todo o cuidado do Senhor. E às vezes nós não enxergamos isso e somos irreverentes ao cuidado de Deus. Então Ele se agrada de quem é conectado, de quem é apaixonado, de quem é reverente e, por fim, Ele se agrada de quem anda em santidade. A Bíblia diz: sede santos, assim como teu Pai é santo. Não tenha atitudes que confronte a santidade de Deus, porque você se coloca como filho dele. Então ande tal qual, como filho de Deus, e Ele vai te abençoar. Ele vai estar sempre com os ouvidos preparados para ouvir o teu clamor. Os muitos terrores da vida, as muitas ameaças não vão te levar para um estado de falência, ainda que a dificuldade seja extrema. Viva um dia após o outro na presença dEle. É diferente daquele que diz: não, eu vou viver um dia após o outro e deu. Não. O amanhã pertence ao Senhor, mas eu tenho que viver um dia após o outro na presença do meu Deus. Na presença do meu Deus. Amém, queridos? Então ame o Senhor de todo o teu coração, tenha relacionamento com Ele, entre nas páginas da Bíblia, no teu quarto, onde você estiver, mergulhe em Deus, se ache na casa dEle, na sua cidadela, na sua fortaleza, no seu rochedo, se veja com a armadura de Deus, o escudo de Deus te protegendo. Ei, vá para as fontes de segurança, não se deixe afetar com as más notícias, e até com as notícias da ingratidão, não se deixe afetar. Ande na balada não é boa, né? Ande na toada que o Senhor deseja para você. Ande consoante a voz do Papai. Amém, queridos? Quero convidar a equipe de louvor para nós cantarmos novamente Eu Te Amo, a Deus. E eu quero que você expresse isso. E não saia do seu lugar, que eu quero orar. Nós vamos cantar pelo menos uma vez. E eu quero orar ao Senhor para que tudo que você ouviu hoje, que pedir graça de Deus para anotar cada detalhe que Ele pediu para eu expressar, que isso faça diferença na sua vida. Torne você uma igreja que se estabelece numa rocha, uma igreja que tem um refúgio, uma igreja que tem um baluarte, uma igreja que sabe o que é uma cidadela. Todas essas coisas, como disse a Simone, quero desafiar você também a ler os demais versículos do capítulo 18, e você vai ver fortes verdades. Se eu fosse ministrar todo ele, aqui nós vamos precisar pelo menos 3 cultos, porque eu só falei de 18 versículos e fui assim, meio que genérico. Se fosse parar em cada um dos versículos, vocês iam ver quanta água ia brotar para descendentar a nossa alma. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor mais uma vez antes de eu orar. Te amamos, Senhor. Adoramos o Teu nome. Enquanto você for adorando, diga para Ele isso: eu te amo, Deus. Força minha, Deus, força minha, eu te amo. Levanta suas mãos, diga para Ele: Tu és o meu socorro, o meu baluarte. Levanta suas mãos, querido. Isso. Diga para Ele, diga: Tu és o meu socorro, o meu baluarte, a minha cidadela, o meu rochedo, o Deus em quem confio. Oh, te amo. Aleluia.
Soberano Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, como igreja. Poderoso Deus. Te amamos, Papai. Soberano e Santo. Aleluia. Seja exaltado. Deus da minha força. Deus em quem me refugio. Meu Senhor. Soberano e Santo. Tu és o príncipe da paz. Tu és o Senhor. Ninguém que se compara ao nosso Deus. Aleluia. Meu Deus, soberano e santo. Eu te amo, Deus. Aleluia. Eu te amo. Te amo, Deus. Eu te amo. Oh, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, Senhor. Eu te amo. Aleluia. Vou olhar em teus É o nosso desejo. Vou jogar em teus braços. Aleluia. Como criança me gira no Esse é o nosso desejo. instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Aleluia. Vou olhar em teus olhos. Vou jogar-me em teus braços. Deus. Como Gira. criança me gira. Aleluia. Esse é o instante que eu espero. Esse é o Esse momento. é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo. Te amo. Te amo. Eu te amo. Amado Deus. Te amo. Glória a Deus. Quero convidar você. Vamos fechar os corredores. Dá a mão para quem está próximo aí. Quero fazer uma oração, clamando ao Senhor que esse seja um momento profético, onde a igreja se ache entrelaçada nele. Escute, queridos, o que o inimigo mais deseja é um povo disperso. O que é um povo disperso? Às vezes dentro da igreja e se sentindo sozinho. Eu tenho que estar no meu quarto e me sentindo abraçado pelo papai. Nós temos que estar aqui, ainda que, quem sabe, não tenha alguma indiferença um com o outro, mas o papai nos trouxe para esse lugar para nos curar e para nos restaurar, como igreja amada do Senhor. Amém? Pai, eu oro para que essa noite seja, Pai, uma noite de visitação do Senhor, seja uma noite, Pai, do abrir dos céus, e o clamor de cada um de nós penetrar aos teus ouvidos, como foi nos dias de Davi, Senhor. Pai, nos leva a ter essa experiência, para que a igreja caminhe em maturidade, para que o Senhor, Pai, nos conduza como uma igreja sarada nessa terra, Pai, uma igreja preparada para os dias do fim,
para esse tempo de dificuldades que estamos vivendo sobre a terra. Uma igreja, Senhor, fortalecida no Senhor. Eu oro por cada família aqui representada. Eu oro pelas suas casas. Eu oro pelo relacionamento matrimonial. Eu oro pelo cuidado dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Eu oro por cada situação na área financeira, que nenhum levante das trevas, Senhor, possa prevalecer contra os teus amados. Mas antes, cada uma das dificuldades se torne, Pai, como algo que impulsione para buscar a tua face e a tua presença, em nome de Jesus. Amém, amados? Levante um aplauso a esse nosso Deus, que é poderoso. Mais forte esse aplauso. Aleluia. Glória a Deus.